Eu queria falar para o pessoal que está assistindo, bem-vindo. Nunca é uma apresentação, sempre é um rio fluindo. Não importa onde você estiver, dia, noite, em casa, no celular, as palavras que eu te falo são espírito e são vida. Você pode nascer de novo aí, você pode ser reavivado aí, sua família pode ser sarada. E vocês que estão aqui, se eu começar a conversar com a câmera, eu tive instruções, tá? Então, eu estou sendo bem treinado aqui. Todo mundo encontrou, então? Qual evangelho? Capítulo 11. Nós vamos ler o capítulo todo, mas eu quero que você vá comigo para os últimos 3 versículos, e eu quero começar lá. Nós vamos ler os últimos 3 versículos, que são versículo 28, versículo 29 e 30, desse capítulo 11, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu o darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Tem alguém precisando de descanso para a alma aí? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vai para o versículo 1. Aqui no telão nós temos o versículo 38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Eu coloquei esse versículo aqui porque eu quero que você leia esse versículo toda hora que você olhar para mim. Aqui Pedro está explicando para um pessoal gentio, um pessoal que não tinha aliança com Deus ainda. Pedro resume tudo que Jesus... Eu estou no lugar certo? Só. Pedro resume tudo que Jesus fez e foi num versículo só. O versículo antes desse aí ele fala assim: não ouvistes? Vocês não estão sabendo como que da Galileia Deus ungiu a esse Jesus de Nazaré? E ele saiu, depois de ungido com o Espírito e poder, ele saiu fazendo bem e curando. Essa palavra curar aí é salvar, libertar. Todos, fala comigo, todos, os oprimidos pelo diabo. Isso é Jesus. Essa é a realidade de Jesus que Pedro andou com ele. Ele fala depois daquele momento em que ele se encontra com João Batista no Rio Jordão, e ele é ungido por Deus com o Espírito e poder. A vida do Jesus de Nazaré foi executar 2 coisas aonde quer que ele estava. Tudo que ele fez era fazer o bem e libertar o povo, porque Deus estava com ele. E é por isso que eu li esses 3 últimos versículos, porque é necessário vocês saberem que todas as vezes que a palavra, o evangelho é pregado, todas as vezes que eu tenho o privilégio de ministrar Deus na sua vida, o fim, o propósito de Jesus é fazer bem para você, é te libertar, é te curar, é te mostrar coisas que você ainda nem sabe.
Quantos aqui sabem que existem cadeias internas que você ainda não consegue saber nem de onde veio? Tem alguém aqui comigo? Que o bem que você quer fazer, você não faz. Que o seu desejo de se santificar, o seu desejo de se separar, o seu desejo de servir e de não ser só mais um crente, mas ser filho, constantemente é frustrado. A conversação que vai acontecer agora no capítulo 11, Jesus vai ter vários encontros. Ele vai conversar com discípulos de João, ele vai conversar com fariseus, ele vai conversar com a multidão, ele vai chamar atenção. Mas o fim, o propósito da conversação sempre será te fazer o bem e te libertar das opressões e das cadeias e das cegueiras do diabo na sua vida. É por isso que no fim da conversação o convite fica esse: vinde a mim. Irmãos, todas as vezes que eu chego perante a multidão, eu fico pensativo, porque durante a semana eu converso com o Espírito de Deus em relação a como compartilhar quando existe um grupo de pessoas, onde aqui existem pessoas que vieram por obrigação. Existem pessoas aqui que vieram por tanto aperto e sofrimento. Tem pessoas aqui que estão aqui porque já nasceram de novo. Mas no meio da multidão existem necessidades várias. Eu sei que no particular, quando eu tenho culto nos lares, ou quando a gente tem discipulado, ou quando a gente tem pré-culto, eu tenho o privilégio de conversar com os meus irmãos os mistérios do reino. Mas quando é falado para a multidão, o leque é maior, é muito amplo, e o Espírito de Deus está aqui hoje para te fazer o bem. E para te libertar de cadeias que nem você sabe que está preso. Nós te adoramos, Senhor Jesus, porque o Senhor venceu. O Senhor é digno porque o Senhor venceu. A predestinação, o destino que o Pai gerou no Senhor para que eu fosse adotado, para que eu fosse redimido e justificado. Nessa manhã, pela vida de Deus em nós, pelo Espírito da verdade, seja liberta e curada a multidão, em nome de Jesus. Ah, se vocês souberem o bem. Versículo 1 diz assim: quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galileia. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça na minha causa. Enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, digo a vocês, mais do que profeta.
esse é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviei o meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o seu caminho de diante de você. Em verdade, eu te digo, entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é submetido à força, à violência, e as pessoas fortemente ou com violência o invadem, tomem posse dele. Pois todos os profetas e a lei profetizam até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvido, ouça. Aqui posso comparar essa geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas com as outras: nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diz: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: aí está um glutão, beberrão e amigo de pecadores e publicanos. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades que haviam sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não tinham se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá maior tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado ao céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá maior tolerância para a terra de Sodoma do que para você. Naquela ocasião, disse Jesus: eu louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios, dos estudiosos e grandes, e ocultaste e as revelaste aos simples, aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ufa! Quem tinha lido esse tanto de Bíblia essa semana? Levanta a mão só para me ver. Você viu que eu estou matando 2 coelhos com uma cacetada só? O Senhor Jesus tinha acabado de instruir os 12 discípulos na missão de curar, de sarar, de fazer aquilo em que Jesus estava fazendo. E no fim do ensino, ele sai pelas aldeias e cidades para começar a fazer o bem e libertar ou curar os opressos pelo diabo. E no meio da missão, ele tem um encontro com discípulos de João Batista. Os discípulos de João estão vindo da cadeia porque João está preso. E eles vêm conversar com Jesus para saber se João tinha entendido a mensagem certa. Nós
fizemos a vontade de Deus ou a gente deve esperar outro? É o Senhor mesmo, aquele pelo qual Deus disse que ia salvar a humanidade? E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus, aqui no capítulo 11, a gente lê ele falando: vai e conta para João o que vocês têm visto e ouvido. Se você for para Lucas, você vai ver o Senhor Jesus para tudo. E a Bíblia diz que ele começa a curar, ressuscitar na frente dos discípulos. Os discípulos que vieram perguntar para ele se João estava certo ou errado, agora ele começa a fazer o bem e libertar os cativos na frente deles. E no fim daquele momento glorioso, ele fala para os discípulos: agora volta e fala para João o que vocês têm visto e ouvido. E a Bíblia diz que eles voltam. Imagina João receber essa notícia. E os discípulos vão embora e Jesus está no meio da multidão e ele fala: o que vocês foram ouvir no deserto? Presta bem atenção. Quando vocês estavam indo atrás de João Batista, qual era a sua intenção? Vocês foram atrás de um caniço quebrado? Era atrás de barulho? O que é que João Batista estava dando? Que vocês saíam das suas casas, iam para o deserto, e ali ficavam para receber o que João tinha que você precisava. Ou vocês estavam indo ver homem vestido bem. Falar nisso, irmão, vocês viram a jaqueta nova e o corte de cabelo? Agora a gente está sendo filmado. Eu falei: irmão, o que multidão, o que te motivava? O que te atraía em João? Porque certamente os bem vestidos vivem em palácios. Qual era o seu incentivo? O que gerava essa fome em você? Da onde vem essa sede? E aí o Senhor Jesus, irmãos, começa a descrever João de uma forma que ninguém conseguia ver. Ele fala: esse João, nascido de mulher, ser humano na terra, esse é o maior. Irmão, era uma turma de judeu. Esse homem mal vestido, que de alguma forma gerava em você uma necessidade de ir atrás dele, que não se vestia bem, pelo contrário, comedor de gafanhoto, que se vestia com peles de camelo, cheiroso também, né? Nascido de mulher, ele é maior do que Abraão. Ser humano nascido, ele é maior do que o rei Davi. Que caminhou aqui nessa terra, maior do que Moisés. Só que agora ele está preso. E eu sei o que eu tenho ouvido da boca de vocês sobre ele. Porque ele não comia, e ele não bebia. A reputação dele no meio de vocês agora é de que ele é um endemoniado. Mas o que é que gerava em você o desejo de procurar ele lá no deserto?
Porque se o problema de João Batista era porque ele não comia, ele não participava nas suas festinhas. Se o problema de João Batista é porque ele não bebia, ele não era muito sociável, ele não tinha mídia social. Se o problema dele é porque ele não tinha vínculos com você, você devia estar me ouvindo, mas eu, que como e bebo, sou reconhecido por vocês como comilão, beberrão e amigo de pecadores. O que é que tem te trago de novo e de novo e de novo e de novo e de novo? No fim da história, você carrega com você a ideia de que aquele vaso não serve para entregar o que Deus trouxe para mim, porque aquele vaso é de barro, e o que eu estou esperando de Deus não pode ser de barro, porque barro quebra, é problemático, tem manias. Não é moldado do jeito que eu queria que ele fosse. O que eu queria é que ele fosse moldado igual eu penso que deve ser. Mas eu vou te contar uma historinha, eu vou desenhar um quadro, eu vou falar um poema, eu vou fazer uma música agora que vai descrever o inimigo que está dentro do seu coração. Esse inimigo é tão escondido e tão poderoso, que ele te mantém vindo de volta para ouvir de novo e ouvir de novo. E todo domingo você vem ouvir de novo, e beber de novo, e engolir de novo. Mas na hora que você sai daqui, esse inimigo fala, não pode ser, porque o vaso é problemático. Aqui compararei essa geração. Ele faz um poeminha de 2 linhas. Como é que eu vou comparar a situação de vocês? Aí ele compara. Vocês são igual meninos. Essa meninice interna que grita dentro de você o tempo todo, falando, a gente tanto toca a música, mas ele não dança a música que a gente toca. Aí a gente tenta mudar o ângulo, a gente canta lamentações, mas o vaso também não dança, nem canta, nem participa na musiquinha interna que eu queria que ele ou ela fizesse. Eu não sei o que é isso dentro de mim, essa fome, que todas as vezes que João ia falar, eu tinha que estar lá. Que enquanto João gritava, arrependei-vos, eu precisava engolir tudo que ele estava falando. Eu não sei por que essa fome que me traz para esse Jesus que come, bebe e participa. Eu não sei por que ela vem todas as vezes, mas quando eu saio da presença da palavra, o que me domina é a musiquinha aqui dentro falando para mim, tinha que ser do jeito que eu queria que fosse. Aqui compararei essa multidão. Eu falei para os irmãos no início que eu não vou fazer apelo hoje, falei não, né? Esqueci. Porque a mensagem dos dois era a mesma, arrependei-vos. A mensagem que soava da boca de João, soava da boca de Jesus. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos de que? Arrependei-vos da vida que você é apaixonada com ela. Arrependei-vos dessa vida que você pensa que é melhor do que a vida de Jesus na sua vida.
Arrependei-vos de você ser maior do que a vontade de Deus. Esse egoísmo, esse self-ser, esse ego que toma conta de você, e você se tornou um ouvinte eterno das verdades de Deus. E não importa se Deus amanhã mandar o maior ser humano que veio antes de Jesus, ou se mandar o próprio Filho encarnado, se o vaso não dançar a musiquinha que toca na sua cabeça, e se adaptar às suas manias, e tradições, e vontades. O Evangelho é bom lá. E na hora que você for tirado de cena, você para mim vai ser um endemoniado, um comilão e um beberrão. E o seu dominador continua dominando o seu coração, um eterno bebedor de água com sede. O problema é que a fonte diz que no momento que eu beber a água certa, nunca mais eu terei sede. Nós podemos, irmãos, fazer musiquinha até cair o queixo. Derrama sua água, Senhor. Grupo de louvor não apela comigo. Lembra que é um pastor que gasta tempo com vocês. Irmãos, é que essa infantilidade está matando multidões. É domingo após domingo, após domingo, após comunhão. E a verdade vindo para libertar. E a água presente. A água presente. E a água presente, presente, presente. Jorrando. Gramalaraie. E você está sentado, você está ouvindo. E para você está acontecendo algo, porque a sua alma te coordena. Você pensa que chorar é que é. Você pensa que sentir algo, eu senti um tremedeira, eu caí no chão. Não, é arrependei-vos. Arrepender, irmãos, é falar, essa vida não serve mais. Do jeito que está, não. Porque, irmãos, na hora que ele termina de falar dessa meninice, lembra qual é a motivação de Jesus para ter essa conversa? Fazer o bem e libertar os cativos. O motivo dele trazer à tona essa meninice que é o seu chefe. Tem uma criancice dentro de você que te domina, que coordena o que você pensa, o que você conversa, mesmo que a fome e a sede continue constante, e toda vez que o evangelho é pregado, você enche a casa. Quantos cultos online, quantas pregações de YouTube, mas tem um dominador dentro de você. Eu despedaço em nome do Senhor Jesus as mentiras que foram determinadas na sua vida. Há poder no nome de Jesus. Os irmãos sabem o que é fé? Não o versículo que explica o versículo, não. Eu sei que na hora que eu pergunto é fé, é o firme fundamento. O que mais, irmãos? E a convicção, né? Deixa eu te falar, fé é uma ferramenta que Jesus criou, ele é o autor. Fé é uma ferramenta para eu usufruir hoje das coisas que já são minhas no futuro. Amor, eu vou tirar a jaqueta nova. Pode? Tem que ver se não aparece a barriga, irmãos. Sou treinado em casa, sou treinado aqui. Obrigado, pastor. Porque aqui, irmãos, ele entra num lugar doído demais. Na hora que ele termina de fazer essa comparação, quando ele começa a ter essa conversa, Victor, com eles e falar assim, olha, eu sei que você pensa. E aí, Lucianão?
E aí você pensa, eu sei que você pensa. Porque o irmão fala, a conversação é essa, aquele fulano, aquele ciclano. E não é, nem sabe, não veste, não come, não participa, não tem vocabulário que eu gosto. E você fica nessa bobeirinha e o Senhor Jesus falou, não, é muito pior. Porque se você tivesse convicção e você pensasse de verdade que João Batista era endemoniado, você não ia atrás dele para ouvir a palavra. Se houvesse uma convicção em você que Jesus era comelão, beberrão e amigo de pecador, você evitava ele. Mas você fica vindo e indo, e na hora que você sai daqui, a sua mente é entulhada, e essa meninice toma conta de você. E em vez de você sair daqui se alimentando de tudo aquilo que Deus colocou à disposição na mesa, você sai daqui preocupado com o rachado que tem no vaso. Daqui, irmãos, ele dá um pulo para uma situação completamente complicada. Ai de ti, Corazim. Agora eu vou mostrar para vocês, ele fala, a destruição que esse bichinho dentro de você está fazendo. Ele está acabando com cidades, irmão Alexandre. Vou mostrar para você essa raposinha que está escondida comendo a sua vinha. Se Corazim tivesse dado ouvido, ai de ti, Corazim, porque tem outras cidades que eu destruí, porque eles não creram. Mas eles não tiveram a oportunidade que você está tendo. Ai de ti, Cafarnaum, porque Sodoma foi destruída, porque não creram e entraram no pecado. Mas vocês estão tendo uma oportunidade que eles não tiveram. Deus tem feito dentro da sua casa, irmãos. Eu tenho visto adolescentes aqui nascer de novo. E os pais estão morrendo em casa. Eu estou vendo aqui adolescentes, irmãos, saindo de uma escuridão que eu vi antes. Eu estou vendo pessoas saindo, esposos saindo, ou esposas saindo de um arco de trevas, dentro da própria casa. Eu estou vendo um saindo e o outro para trás, como se nada tivesse acontecendo, porque afinal não fez do jeito que eu queria. E o Senhor Jesus fala, ai de ti, porque se os sinais que estão acontecendo no meio de vocês, tivessem acontecido no meio daquela geração, eles teriam me dado ouvido. Irmão, você sabe que eu tenho muito mais prazer de ensinar do que de pregar? Quem aqui sabia disso? Eu tenho muito mais prazer de compartilhar as coisas do reino e destrinchar as coisas do reino em momentos talvez mais íntimos, mais individuais. Mas em dias em que o Espírito de Deus relata coisas dentro do meu espírito, em que eu entendo que haverá uma libertação total, nesse dia tudo muda. Eu tenho muito mais prazer de estar aqui em cima agora, do que nos momentos mais prazerosos de ensino que eu já tive com vocês. Porque a cada palavra que é ministrada sobre você, essa mentira, essa raposinha que tem comido as verdades no seu coração, ela vai sendo destruída pelo poder do Evangelho. Os irmãos sabem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? Porque eu sei que tem pessoas aqui que pensam que eu estou dando uma palestra. Seja livre. Isso aqui não é uma palestra. Isso aqui é um brado do céu
através de um vaso que é de barro. Eu sei que é difícil para você entender, eu sou embaixador do rei. Soubesse o que está acontecendo hoje. Ai de ti, se as coisas que estão acontecendo com a sua esposa tivesse acontecido na casa do outro, ele não tinha perdido a família. Arrumar uma cadeira, pastor, para sentar aqui. 11h25. Se as coisas que estão acontecendo com seus filhos tivessem acontecido em outro lar, aqueles pais teriam se dobrado à verdade do Evangelho. Se uma casa que acabou totalmente tivesse recebido o que você está recebendo, esposa, aquele lar ainda estaria intacto. Ai de ti, ele está falando. Quando ele sai desse momento terrível, que tem um propósito só, o único propósito é de te fazer o bem e te curar da opressão do diabo. Ele fala: Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor não revelou essas coisas para o povo que pensa que sabe. Não. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu, foi da vontade do Senhor, foi do agrado do Senhor não revelar essas verdades libertadoras para aqueles que são estudados, intitulados, colocados por homem, mas o Senhor tem revelado essas coisas aos seus pequenininhos. Eu sei que você queria um vasão, irmãos. Eu sei que vocês queriam um vaso convidado de fora hoje. Eu sei que você queria aquele vaso chique, pintado, grande, que cabe um monte de coisa. Mas Ele revelou essas coisas aos vasinhos pequenininhos. A gente precisa entender que o negócio é a vida dele em nós. Que o Espírito Santo está aqui agora. Ele não está pairando aqui, Ele está aqui agora. Às vezes eu fico imaginando o Senhor Jesus compartilhando nas multidões, e quando Ele falava coisas assim, realmente é muito irritante. Porque se eu me preparar, e se eu me esforçar, e se eu aprender, e se eu me intitular, e se eu fizer isso tudo, e de repente aparece um Jesus de Nazaré, sai alguma coisa boa de Nazaré. Tem alguém aqui de Ipatinga? Que eu vou fazer uma brincadeira de Ipatinga? Esquece então. Eu sou de Ipatinga, eu vou fazer, ninguém apela. Sai alguma coisa boa de Ipatinga, irmão? Oh. Você está conseguindo receber o que eu quero compartilhar com você? Tem uma coisinha aí por trás. Eu realmente não vou fazer um apelo hoje, mas eu quero impor minhas mãos em todo mundo que quiser. Porque com imposição de mãos vocês são curados. Vai e prega as boas novas. Impõe as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Pai, obrigado porque o Senhor revelou essas coisas para os vazinhos. O Senhor revela essas coisas para aqueles que sabem que não são. Porque tem um monte que não é, mas pensa que é.
Tem um monte que não é, mas pensa que é por causa das coisas que foram amontoadas sobre eles, os títulos e as preparações. Tem esse poder de fazer você pensar que Deus tem interesse nisso. Deus tem interesse que você seja liberta por completa, Ana, e viva uma vida dele aqui no meio dos irmãos. Viver isso é ser luz para o mundo, ser sarado, ter uma palavra de autoridade, lavar os irmãos com o evangelho da paz. Isso é para quem é nascido de novo. O mesmo Espírito que habitou em Jesus e que trouxe Jesus de entre os mortos, hoje habita corporealmente no vasinho. O fim dessa conversação termina assim: vinde a mim. Não, até agora eu achei que ele tinha pelado. Irmãos, até eu chegar no vinde a mim, eu pensei que Jesus estava irado. Quem que você estava indo atrás? Deve ser por causa do meu tom de voz, né? Até que eu pensei que Jesus estava assim: ei, o que é que vocês estão querendo? O que é de novo? Seus meninos. Não é a impressão? Meninada, infantis. A impressão é que Jesus está iradão, nervoso. Sabe de uma coisa? Se você não der ouvido, você vai morrer e vai acabar sua casa, igual Sodoma e Gomorra. Não é essa a impressão? Porque se Sodoma tivesse recebido o que você está recebendo, Sodoma estaria aqui no nosso meio até hoje. Parece que ele está nervosão. Mas ouve só, aprende de mim que sou manso. Tem que pôr caixa que eu posso chutar aqui, pastor. Né, Vena? Nós vamos começar a instituir isso nos lares. Vamos pôr caixa que a gente dá bicuda assim na hora. Porque eu não sei quanto a vocês, a minha alma regozija nas verdades. A minha mente vai sendo renovada. Eu vou lavando. Tudo que a bobeirinha vai caindo por terra. O vaso vai ficando visível, o vaso vai sendo visto, conhecido, reconhecido. Quando alguém fala com você: nossa vida, você viu o que o pastor Flávio fez? Você fala: não, ele é assim mesmo. É a raposinha perdendo poder no seu coração. O importante é o que habita nele. Que quando ele abre a boca, eu sou sarado. A minha casa é reestruturada. A minha mulher nasceu de novo, os meus filhos nasceram de novo. O meu marido voltou a ser um pai de família, porque o que habita nele é da semente, que nunca será corruptível. Vinde a mim. Eu achei que o Senhor estava nervoso. Eu pensei que o Senhor ia mandar descer fogo do céu hoje. Pensei que o Senhor ia me matar na frente da minha esposa e dos meus filhos. Mas o Senhor tem compaixão da gente. Esse coração é demais, manso. Aprendei de mim que o meu coração é manso. Existem pessoas sendo curadas enquanto eu converso com o Senhor. As raposinhas que estavam comendo a sua vinha foram expulsas pela palavra da verdade. A dança que toca na sua cabeça não importa para nada.
a toada que você quer que Jesus faz não importa para nada. As suas expectativas que você carrega há décadas não valem nada. O que vale é Cristo em nós. Eu ainda não terminei não. Pode cantar uma musiquinha, pastor? Cadê o grupo de louvor que é a minha boca? Grupo de louvor, pode? Pode, Gu? É funcionável assim? Essa parte eu não estou treinadinha ainda. Você pode ficar sentado, ficar de pé. Eu só queria que você fechasse seus olhos. E que você reconhecesse que esse Jesus que é manso e ele é humilde de coração, ele quer te dar o fardo dele. Não é brincadeira, ele quer te dar o fardo dele. O fardo dele é leve e suave. Pode ficar sentado, feche seus olhos, fica à vontade. Porque o Espírito de Deus que jorra do meu interior tem libertado pessoas nessa manhã. E de acordo com o que a música vai tocando, se você deseja que eu imponha as mãos sobre a sua cabeça, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se houver uma ministração do Espírito de Deus dentro do seu espírito, mas eu quero quebrar essas correntes que te prendem. Em nome do Senhor Jesus, seja livre. Feche os seus olhos. Não haverá pressa aos teus pés, aos pés do meu